Os ministros de Satanás são homens e mulheres que sempre promovem o mais além, e por que não se atrevem a falar da imortalidade e sobre a vida eterna que é viver para sempre aqui na Terra? Por que sempre mencionam a morte para consolar as pessoas? Diz em 1 Coríntios 15:54, quando este corruptível se vista de incorrupção e este mortal se vista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada é a morte em vitória. Essa palavra, quando inicia uma oração que indica uma condição ou uma situação no futuro, mas por que não sabem interpretar as palavras nesse versículo e automaticamente pensam que isso só pode acontecer se a pessoa morrer? Porque são obreiros fraudulentos e, na verdade, não conhecem o mistério de Deus, que esteve oculto até agora na aparição de Cristo Lisbete. Ao ler, quando este corruptível se vista de incorrupção e este mortal se vista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada é a morte em vitória. Eu, sendo Cristo e sabendo que Deus só traz vida e não morte aos mortais, posso ver claramente que o mistério deste versículo é que é possível vencer a morte física sempre se fizer tudo o que precisa fazer para produzir a absorção da corrupção e da morte que está neste corpo, corrupto e mortal. E se na Bíblia mencionam muito a vida eterna como a promessa de Deus, então por que nenhum dos religiosos que supostamente creem em Deus e pregam sobre Deus como ministros enviados por Deus puderam chegar a viver sem corrupção como imortais? Porque não sabem como adquirir a incorrupção e a imortalidade de seus corpos? E é porque Deus não falou para que eles pregassem nada. Não pregam sobre isso porque têm medo e não creem em Deus nada, nem nas promessas, são incrédulos. Por fora mostram que estão a favor de Deus e a favor do povo, mas em seu interior estão convencidos de que Deus não existe e que, na verdade, a vida dos demais não interessa. Se verdadeiramente fossem enviados por Deus, colocariam acima de tudo os interesses de Deus e dos demais, e diriam a verdade, falariam sobre como adquirir a vida eterna que vem de Deus para os homens mortais. Mas como não são guiados pelo verdadeiro Deus, deveriam ser honestos com eles mesmos e com os demais, porque eles não têm o direito de representar a Deus como se soubessem o que acontece depois da morte ou como adquirir as promessas de Deus. Como você pode representar a Deus, que é a vida, e falar da morte como se fosse Deus quem leva as pessoas quando morrem? Se fosse Deus quem leva as pessoas, acredite que levaríamos a todos os assassinos e pedófilos, abusadores e não as crianças, nem as pessoas boas. Se você pensa que Deus é quem leva as pessoas, então você é um ministro de Satanás, porque está dizendo que Deus é injusto e mata pessoas inocentes e boas, mas deixa viva as pessoas más. São os homens que morrem por si mesmos, porque a maldade e a morte os rodeiam em sua mente e em seu entorno. Vejamos o que diz em 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam de apóstolos de Cristo, como se conhecessem a Cristo, quando nenhum deles conheceu o Cristo antigo, nem conhecem o Cristo presente, e ainda assim se atrevem a enganar aos demais. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então não é estranho se também os seus ministros se disfarçam como ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Não creias em suas palavras vazias, porque com suas obras não podem se esconder ou disfarçar.